Tortura. Uma poderosa princesa, reverenciada por sua dedicação inabalável em proteger seu reino, era conhecida como uma heroína que lutava contra demônios, ou pelo menos, era isso que deveria fazer. Após um confronto feroz, ela foi capturada pelo rei demônio e feita prisioneira, onde se esperava que suportasse torturas implacáveis em troca dos segredos do reino. Mas, em vez de sofrimento, seus captores a submeteram a algo inesperado, a ponto de você começar a questionar de que lado ela realmente está. Então temos Seiya, uma princesa celebrada por sua graça e devoção ao seu povo. Capturada pelos demônios para enfraquecer a determinação de seu reino, ela fez o que qualquer pessoa razoável faria, absolutamente nada. Em vez de planejar uma fuga, Seiya decidiu aproveitar ao máximo seu tempo, focando no que realmente importava para ela, dormir. No entanto, ela começou a escapar, não para fugir, mas para encontrar um lugar melhor para dormir. Travesseiros, magia, criaturas vivas, o que fosse, ela roubava, mesmo que causasse caos em seu caminho. Entre o tortura e inesperado, Jin e a busca incansável de Seiya por descanso, essas princesas estão longe de serem cativas comuns. O que acontece quando uma princesa, conhecida por derrotar enormes monstros em encontros espontâneos com um único golpe, é sequestrada? De fato, fé, resiliência, paciência, lealdade e resistência são esperadas. Nossa princesa, junto com sua espada sagrada que pode falar e da qual temos a perspectiva da história, precisa resistir enquanto tentam arrancar segredos graves sobre o Império Real. Eles são visitados pela torturadora Tortura, a grande inquisidora da Horda do Inferno. Sim, o nome já entrega bem o motivo de estar diante da princesa. Mas o que acontece a seguir é um verdadeiro show para a princesa. Tortura anuncia que a princesa será submetida a torturas extremas até revelar o segredo. A princesa, cheia de confiança, diz que está pronta para suportar chamas e queimaduras, aguardando o que estaria dentro da caixa que trouxeram. Mas o que ela nunca imaginou foi um teste que ultrapassava todos os limites. Dentro da caixa brilhava uma torrada amanteigada. Riu com arrogância da ideia de tortura, zombando que a princesa não era uma criança para se deixar seduzir por um pedaço de pão. Mas, será mesmo? O espadachim de metal não percebeu que sua mestra era, de fato, uma criança naquele momento, babando só de olhar para a torrada. Você tá falando sério agora, mano? Parecia ser a reação. A princesa começou a discursar dizendo que qualquer ser humano ficaria tentado por um tempo, mas que jamais trairia o império em troca de uma fatia de pão. Tortura, em silêncio, apenas abanou delicadamente o leque, espalhando o aroma da torrada até a princesa. Ela se viu num campo de pães recém-assados, perfeitos e dourados. De volta à realidade, começou a protestar violentamente, mas foi interrompida quando Tortura rasgou a torrada ao meio, soltando um som crocante que foi como música para os ouvidos da princesa. Parecia que ela havia acabado de travar uma batalha sangrenta, sua luta interna para não ceder à tentação da torrada era brutal. Tortura, experiente no ofício, pegou uma tigela com restos de ensopado e mergulhou um pedaço da torrada nele. A princesa correu desesperada para tentar pegar a mordida, como se fosse salvar alguém da morte, mas falhou. No instante seguinte, a princesa estava de joelhos, coroa no chão, pronta para revelar um ponto fraco do exército imperial. Em troca, implorava por um pedaço da torrada. Mas Tortura recusou, apenas para revelar que havia preparado um banquete inteiro de torradas para ela. Ficou sem palavras ao ver Sua Alteza dançar de felicidade junto com uma demônia, tudo por causa de uma simples torrada. Infelizmente para os demônios, mesmo com esse segredo, o exército imperial era forte demais. Ou seja, a tortura iria continuar.
Na noite seguinte, Tortura surge diante de Izzy da princesa com um objeto pontiagudo. Ele se gaba, dizendo que a princesa não está com tanta fome a ponto de ceder hoje. Mas ambos ficam sem reação ao ver diante deles, Takoyaki. Eles têm certeza de que a princesa não se renderá a uma comida de rua tão simples, principalmente porque ela nunca havia provado. Mas era justamente essa a tentação. A princesa se emociona, com lágrimas nos olhos, lembrando-se de quando via, pela janela do palácio, pessoas comuns comendo takoyaki. Sem dizer nada, Tortura coloca uma bolinha na boca dela. Imediatamente, a princesa é transportada ao paraíso da comida. O macio da massa se mistura com a ternura do polvo de forma quase romântica. Mais uma vez, ela se entrega completamente, revelando o local da arma suprema do exército imperial. O que mais você quer de mim? Implora a princesa, totalmente rendida. Mas, mais uma vez, Tortura percebe que a majestade estava sendo superestimada. Ela não fazia ideia do quão fraca era sua prisioneira diante de algo tão simples quanto uma refeição saborosa. A questão, nesse ponto, era: como eles conseguiram sequestrar essa princesa em primeiro lugar? Na tortura seguinte, marcada para a meia-noite, todos presumem que seria privação de sono. Mas estavam enganados. O verdadeiro teste era o ramen noturno. Tortura começa a comer diante dela, calmamente, com uma etiqueta impecável. Cada mordida e cada slurp aumenta a tentação da princesa. Quando ela finalmente acha que pode resistir, Tortura traz arroz e prepara a famosa combinação perfeita, arroz mergulhado no caldo de ramen. O impacto é devastador. A princesa é lançada contra a parede pela força de sua própria tentação. Mais uma vez, derrotada. Parece que todas as guerras históricas não significaram nada. A realeza era escrava da boa comida. No fim, a pobre Tortura apenas acaba servindo banquetes à prisioneira, já que as informações que recebe são inúteis ou irrelevantes demais para o exército demoníaco. A segunda fase das torturas começa com a chegada de dois novos personagens, Kai e Aki, conhecidos como os Ludorins. Toda a horda do inferno gira em torno de tortura e tormento, mas esses dois têm uma abordagem diferente: videogames. Eles não estão jogando mal, nem é um jogo horrível. O verdadeiro tormento é atrair a princesa para jogar com eles. Eles logo desdenha, chamando isso de uma tentação infantil. Mas, desde quando ele acha que a princesa tem a maturidade de um adulto? A princesa observa a tela, sentindo uma pontada de saudade por nunca ter tido amigos ou companheiros para viver momentos assim. Kai e Aki oferecem um controle, mas ela recusa, com medo de fazer amizade com inimigos mortais e sem saber como conversar com pessoas novas. Tortura então lhe entrega o controle, dizendo que até 4 pessoas podem jogar. E é assim que testemunha a princesa tendo o tempo da vida dela, jogando com os demônios. Antes de irem embora, Kai e Aki a chamam de amiga e trocam contatos com ela. Sim, a prisioneira real tem um celular e acesso à internet, e nem sequer pensa em pedir ajuda. Ace fica chocado, mas a verdade é clara. A princesa trocaria o império inteiro pelas pequenas coisas simples da vida. E, para piorar, as informações que ela entrega continuam sendo inúteis para os demônios. A próxima tortura começa quando Beastmas Crow retorna de uma missão, com um sorriso sinistro diante de um prédio em chamas. Todos esperam o ataque de uma fera perigosa, mas, em vez disso, um filhote de urso polar entra pela grade, brincando com uma bolinha. A fofura quase faz a princesa desmoronar, mas ela ainda se mantém firme, até que Crow rouba a bolinha e o ursinho implora, com lágrimas nos olhos, para tê-la de volta. A princesa se indigna com a crueldade, até perceber que a própria Crow está chorando também. No fim, Crow devolve a bolinha,
pede desculpas ao ursinho e falha em sua missão. Ace respira aliviado, sem notar que sua mestra já havia revelado outro segredo só por lealdade ao filhote. A próxima tortura acontece ao ar livre. A princesa é levada para uma fonte termal. Lá, uma mulher gigantesca aparece diante dela. O nome da dama é simples e direto: Gigante. Dessa vez, não se trata de comida, mas sim de bondade. Ace e a princesa afirmam orgulhosamente que nunca foram mimados em suas vidas, e, por isso, não cederiam a esse tipo de tentação. Como se isso fosse algo de que se orgulhar. Com pena da princesa, Gigante decide lhe dar um abraço caloroso, quase maternal. A sensação de acolhimento é tão intensa que a princesa, sem resistir, acaba confessando mais uma vez. Em troca, recebe tratamento de spa e massagem. Logo depois, Tortura aparece com uma nova ideia: biscoitos Gorilas Mart. Ace, como sempre, acredita que Sua Alteza jamais se deixaria seduzir por um doce barato, já que estava acostumada a comidas requintadas. Mas a princesa lembra que, nos tempos de escola, costumava comer aqueles biscoitos com sua guarda. Quando Tortura começa a comer os biscoitos sem olhar para os desenhos fofos de gorilas impressos neles, a princesa fica inquieta. Para ela, era como se os gorilas estivessem sendo decapitados, sem terem suas carinhas vistas antes. No último biscoito, a princesa não aguenta, confessa outro segredo e saboreia feliz o gorila estampado. Ace fica em choque mais uma vez. Parecia que o cérebro da realeza era tão valioso que esqueceram de colocá-lo em uso. Enquanto isso, um cavaleiro chamado Laut finalmente aparece próximo à horda do inferno para resgatar a princesa. Mas antes que consiga, Kai e Yaki a convidam para um passeio no parque de diversões. A princesa hesita, pensando que não teria permissão, mas eles a incentivam a pedir para a tortura. Incrivelmente, a inquisidora aceita, em troca de mais um segredo. Dessa vez, tanto Ace quanto a princesa se mantêm firmes e contudo, quando ela recebe uma mensagem no celular dos amigos, dizendo que já estavam esperando na entrada, a princesa se emociona, e cede novamente. Assim, parte com seus novos amigos demônios para se divertir no parque. Mais uma tortura, que parecia mais férias do que sequestro. Dessa vez, quem é enviada para torturar a princesa é Mal, a filha pequena do Senhor Demônio. A garotinha é adorável, e a princesa logo afirma que não cederá a algo tão fofo. Certo, Majestade, todos acreditamos em você. Sorriso com suor frio. Mal começa a chorar, dizendo que é inútil e que não consegue torturar ninguém de verdade. A princesa fica comovida e, em vez de resistir, a consola, dizendo para a menina dar o seu melhor e não se sentir insegura. Mais uma vez, fica a dúvida: de que lado a princesa realmente está? Então, Mal traz uma plástica bolha, aquelas de estourar com os dedos, e começa a brincar, esperando que a princesa não resista. De fato, a princesa se contorce, desesperada, querendo participar da tortura. No fim, ao ver Mal chorar, a princesa cede e revela um segredo. Mas esse segredo é especial: o código secreto das armas imperiais. Todos ficam tensos, até que percebem que o tal código era apenas uma frase motivacional. O Senhor Demônio decide emoldurar o papel, guardando-o como lembrança da primeira conquista de sua filha. Mais uma vez, os segredos da princesa acabam sendo inúteis. A próxima tortura volta ao tema favorito: comida. Dessa vez é Xiaolongbang, o famoso bolinho chinês recheado de caldo. A princesa adora a culinária chinesa, mas não gosta de como o líquido quente sempre queima sua boca. Quando Tortura mostra a ela um truque para saborear sem se queimar, a princesa não resiste e confessa de novo, enquanto saliva de prazer. O segredo até seria útil, mas o Senhor Demônio não se interessa, afinal,
Ele estava ocupado demais assistindo aos animes de domingo pela manhã. Ah, então você também é um homem de cultura.